Olá, galera! Bom dia para quem está de dia, boa tarde para quem está de tarde e boa noite para quem está de noite me assistindo nesse exato momento. Pois então, galera, trouxe o tema para vocês: qual o segredo de entender a matemática? Sei que tem muitos que têm dificuldade aí, né, de compreender, então eu trouxe 12 dicas para vocês: o segredo de entender a matemática. Acompanhe na tela. Então, qual o segredo de entender a matemática, galera? Trata-se de uma situação bastante preocupante, mas que pode ser mudada e eu vou explicar como seguir as dicas, tá? Porque realmente é preocupante, isso pode ser mudado, isso pode, tem dicas que eu trouxe aqui para vocês, que isso vai resolver seu problema, ok? Acompanhe na tela. Se você deseja ficar acima desta média e descobrir como aprender o segredo de entender a matemática, continue aqui comigo que vou falar sobre as dicas para ajudar você a ter uma relação melhor com essa disciplina, ok? Então vocês vão entender passo a passo quais são essas dicas que vai ajudar você a trilhar bem a matemática. Nesta live, trouxe 12 dicas para ajudar você a ter uma relação melhor com essa disciplina e descobrir que ela não é um bicho de sete cabeças. Então, a matemática não é um bicho de sete cabeças, só é quando a gente colocamos na cabeça. Então, a gente tem que ter foco, perseverança, disciplina, enfim. Então, vamos para o próximo passo. Então, a primeira dica, galera, é começar pela matemática básica. Então, para entender como aprender a matemática, é preciso dar alguns passos para trás. Ou seja, isso porque é uma ordem correta para estudar a matemática, para avançar conteúdo mais complexo, e é preciso entender os conceitos básicos muito bem. Então, para vocês entenderem conceitos básicos, você precisa ter os conteúdos mais complexos, né? E compreender o assunto. Reveja os conceitos fundamentais, aqueles que são estudados entre o sexto ou nono ano do ensino fundamental. Eles incluem, por exemplo, os temas da matemática básica, que são noções de conjuntos, operações de adição, subtração, divisão e multiplicação, expressões numéricas, frações, MMC, MDC, né, mínimo de comum e máximo divisor comum é importante, porcentagem, raiz quadrada, figuras geométricas, né, a parte da geometria e as funções. Então, essas dicas, esses tópicos que eu estou passando para vocês, galera, tá dentro da matemática básica. Isso é o segredo de entender a matemática. E se você não tiver noção desses tópicos, fica difícil para vocês resolverem os cálculos aí, seja aí na sua vida escolar, né? Seja na esfera municipal, estadual, particular, seja aí você que está preparando para o Enem, para o vestibular e concurso. Então, vocês precisam ter essa matemática básica aí, ok? Esses são apenas alguns tópicos que você precisará revisar, porém não são os únicos. Então, você precisa dominá-los, é o meio caminho andado para seu aprendizado. Então, se aqui alguns tópicos vai te ajudar a você a dominar bem o seu aprendizado. Então, eles não são os únicos, tá? Então, matemática você precisa saber o básico, você não precisa saber tudo, ok? A segunda dica, aprenda a teoria. É possível ter um bom resultado no Enem ou no concurso público decorando fórmula? Talvez. Porque esse negócio de você decorar hoje, amanhã você esquece. Então é melhor você aprender, entender o conceito, né? Entender a teoria. Você pegar um determinado assunto, o tema, por exemplo, a potenciação. O que é potenciação? O que vem a ser potenciação? Isso é importante, porque quando você entende, fica fácil de você resolver seus exercícios.
Mas se você quer descobrir como aprender, qual que é o segredo de entender a matemática, precisa ir mais a fundo nos estudos. Por exemplo, se você quer aprofundar e entender um pouco de potenciação, o que é potenciação, como que ela funciona, por que a fórmula, o que é a base, o que é o expoente, o que é o resultado da potência. Então, tudo isso você vai estudar mais a fundo. Entender a teoria e a lógica por trás das fórmulas é importantíssimo, não só para ajudar a memorizar o que você aprende, mas também para melhorar o seu aprendizado. Então, é melhor você entender a teoria e a lógica por trás disso, a lógica por trás das fórmulas é importante. Então, não só as fórmulas, você aprender as fórmulas, mas é você entender elas, porque não é decorar. É você entender e ao mesmo tempo falando, por exemplo, quem que é a base, pegar a potenciação, quem que é a base, o que é expoente, procurar compreender, porque aí o seu cérebro vai memorizar e ali você vai aprender e isso vai melhorar o seu aprendizado. Entender a teoria e isso aqui é repetido. As provas de testes como o vestibular exigem cada vez mais esse tipo de visão, aplicando conhecimento a um contexto específico. Então, você vai pegar lá um determinado tema, né, seja lá com a área de conhecimento, seja lá filosofia, história, ciência, né, física, enfim. Aí você vai ter essa visão do tema e vai aplicar aquele conhecimento e o contexto do que você quer aprender. A terceira dica, faça resumos. Resumir, galera, é tudo que você aprende ou aprendeu, é fazer suas próprias anotações, são grandes aliados dos estudos de quem quer saber como entender matemática. Então, para você entender matemática e compreender, você precisa fazer um resumo. Porque quando você faz o resumo, você vai explicar com as suas próprias palavras o que é potenciação. De exemplo, então, segundo a definição, que a potenciação é a base elevada, o expoente, tal, entendeu? Aí quando você faz o resumo e começa a explicar com suas próprias palavras, seja lá, você pode explicar para a parede, explicar para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para suas filhas, para sua avó, para o seu avô, enfim. Então quando a gente começa, a partir do momento, tirar do papel, começar a explicar com suas próprias palavras, você vai o quê? Você vai aprender. Isso vai... O seu cérebro ele vai fixar esses conhecimentos. Ao fazer isso, você se obriga a encontrar sentido no que está anotando, como se estivesse explicando o que sabe para outras pessoas, que eu acabei de explicar agora há pouco. Então é isso, quando você começa a tirar do papel o resumo que você pegou, estudou, né, lá no livro, né, passou para o papel, tirou do papel, explicou, então você já tem aí um conhecimento prévio, ok? Você vai se surpreender com as relações que podem surgir daí, o exemplo que, por exemplo, ajudaram a entender a verdade do que está estudando. Então, tudo que você fez o resumo, tirou do papel e explicou, o seu cérebro já fixou aquele conhecimento. E você nunca vai esquecer desse conteúdo, porque toda vez que você for resolver um exercício, seja lá o que for, você sempre vai lembrar. De acordo com o seu estilo de aprendizagem, galera, os resumos podem ser feitos de inúmeras maneiras. Primeiro, ficha de estudo, segundo, mapas mentais e terceiro, o mesmo arquivo de áudio. Então, eles têm pessoas aí, né, os internautas, né, os vestibulandos, né, os alunos, docentes, enfim, o pessoal faz aí, tem o seu estilo de aprendizagem, né, singular, né? Então, cada um tem suas particularidades. Tem uns que preferem fazer ficha de estudo, tem outros que preferem estudar mais mental, tem outros que preferem estudar ouvindo áudio, enfim. Então, isso de várias maneiras, estilo de aprendizagem para o seu conhecimento é ótimo. Quarta dica, não desista com os erros. Não tenha medo de errar. Os erros simplesmente é um indicador de que o assunto ainda não foi completamente compreendido. Então, galera, vocês não podem, por exemplo, de repente você pegou uma questão lá, não acertou, vai no gabarito, desanima, fala, não, aí você já fica arrasado, ou arrasada, não. Então, não tenha medo de errar. O erro, a gente aprende nos erros, é no erro que ajuda a identificar o seu problema, o seu déficit de aprendizagem, ok?
Isso significa que você pode usar seus erros para identificar em que temas precisa investir mais tempo e energia. Ou seja, se você, na hora que resolveu lá, equação do segundo grau, aí fez o exercício lá e não conseguiu, errou, conferiu no gabarito, então o que você vai fazer? É hora de você, além você já identificou a sua dificuldade, então é hora de você investir mais tempo e ter foco aí, perseverança e ter disciplina. Quinta dica, monte o cronograma. Então, quer saber como entender os segredos da matemática? Então, o que você tem que fazer? Você tem que começar montando um roteiro de estudo, é o primeiro passo. O segundo passo é você planejar quando, como e por quanto tempo vai estudar cada uma para alcançar os seus objetivos. Então, galera, o segredo para entender matemática é o que? É você montar um cronograma. Então, você precisa ter um roteiro de estudo, você precisa planejar, você precisa colocar no papel o tempo que você vai estudar e qual o tempo que você deseja alcançar os seus objetivos e as suas metas. Lá, por exemplo, no seu concurso, seja lá para concurso, para Enem, para vestibular, para sua vida, para a escola, enfim. Então, já precisa ter esse cronograma. Se você está estudando para o vestibular, por exemplo, defina por onde começar a estudar matemática e divide essa matéria ao longo dos meses que tem disponível até lá. Então, você não aprendeu trigonometria. Então, você precisa fazer o cronograma, você precisa planejar, né, o seu tempo de estudo, você precisa definir onde começar, tá? Certinho? E assim sucessivamente. Ao gerenciar o tempo dessa forma, seus estudos tornam-se mais eficientes. Assim, além de aprender melhor, você consegue organizar melhor o seu tempo para descansar e se divertir. Então, quando você gerencia o seu tempo, quando você monta o seu cronograma, você monta o seu roteiro, planeja, né, o tempo que vai estudar e começa a estudar aí a matemática, então você precisa também ter um tempo para descansar, para o seu cérebro processar. Você não pode estudar seguido. Então, você precisa, por exemplo, você vai estudar lá das 7 até 7h40, então você precisa de ter um minuto para você descansar, 10, 15 minutos, vai tomar uma água, alguma coisa, lanche, depois você volta, e assim sucessivamente. Então, isso vai tornar-se mais eficiente o seu estudo. Sexta dica, revisa os erros. Quando você começa a estudar matemática, os erros são ótimas maneiras de identificar que assuntos precisam de mais atenção e devem ser usados a seu favor. Então, quando você começa a olhar os seus cálculos que você errou, você vai ver por que você errou, o que te levou a você chegar na situação. Então, é através dos erros que você vai aprender. Então, você vai tentar sanar esses erros. Então, os erros, eles são ótima maneira para você identificar as suas dificuldades ok? E tentar corrigir. Então, você vai usar isso a seu favor. Grande parte das dificuldades, galera, em matemática, vem justamente do avanço na matéria sem compreensão de um tema anterior. Então, como eu falei anteriormente, então, quando você tem dificuldade em determinado assunto de potenciação, aí você está estudando a trigonometria, e aí você precisa entender um conteúdo anterior. Então, se você não entende o anterior, é complicado você entender a trigonometria. Então, você precisa entender a lição anterior, porque uma coisa depende da outra. Por isso, indica-se cada etapa do aprendizado e só avance quando souber realmente a matéria. Então, esse negócio de pular conteúdo sem saber anterior, aí então o seu estudo não vai render, porque você não vai conseguir fazer os cálculos. Então, por isso que você só pode avançar quando você aprender o conteúdo e quando aprende o conteúdo. Tudo bem, galera? Se você que caiu de paraquedas nesse exato momento e que está me assistindo, te convido aí você dar seu like, seu joia, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo decorrer da semana, nem as lives, tá? E vocês deixam aí os comentários abaixo na descrição
ok? Vou deixar aí na descrição um link para vocês se inscrever, ok? Para vocês não perderem nenhum conteúdo aí no decorrer da semana. E ajuda o canal aí a crescer, só se o YouTube vai entender que eu posso fazer mais live para vocês, ok? E se você tiver sugestões de temas que tem dificuldade, deixem nos comentários, tudo bem? Então, vamos adiante. Revisar seus erros é um ótimo jeito de fazer isso. Então, quando você revisa aquele erro que você aprendeu, que você errou, depois você sanou ali, né, os erros e tudo, você nunca vai esquecer. Que é diferente de você decorar, porque quando você decora hoje, amanhã você esquece. 7ª dica, tenha um horário de estudo. Manter um horário fixo para estudar matemática é mais uma maneira de criar o hábito de estudo, ou seja, incluir esta atividade na sua rotina de forma tranquila e organizada. Então, você precisa ter um horário fixo, manter. Então, você, né, falar, eu vou estudar 3 vezes na semana. Por semana, segunda, vou estudar de manhã das 7 às 7h40, você define. Naquela hora para você estudar, seja de manhã, seja à tarde, enfim. Então, você vai escolher um horário que é melhor para você. Se você quer mesmo entender como aprender matemática, vai lembrar que este tempo deve ser dedicado somente aos estudos. Então, você tem que ter tempo para você e para os seus estudos. Mantenha música, televisão e celular desligado. Por quê? Porque se você estiver estudando, ouvindo música, televisão e celular, isso vai tirar concentração, isso vai por água abaixo. Ou seja, uma simples notificação do celular lá pitando é suficiente para quebrar sua concentração, né? E tudo que você aprendeu vai por água abaixo. Então, se você for estudar, fica longe desses barulhos. Seja lá, estuda no seu escritório, aonde que for melhor para você, que você consiga concentrar em seus estudos. Caso seja possível, encaixe o horário de estudo em um momento do dia em que se sinta mais produtivo. Algumas pessoas funcionam melhor de manhã, outras à noite. Alguns preferem, por exemplo, estudar de manhã, de madrugada, né? Às vezes quem é pai de família ou mãe de família, ou quem é solteiro ou solteira, enfim, às vezes quer estudar, às vezes é barulho de cachorro, é cachorro latindo, é gente falando alto, é barulho da rua, enfim. Então, vocês têm que escolher um horário que adequa para vocês, ok? Saiba usar seus picos de energia e concentração ao seu favor. Então, você tem que estar disposta, tem que estar com energia positiva, né? Ter foco, disciplina, concentração, né? Pés no chão, porque tem que ter dedicação e disciplina. Se não tiver disciplina, isso tudo atrapalha. E os estudos não rendem. E você também não vai atingir seus objetivos. 8ª dica, organize o local de estudo. Isso é muito importante, né, galera? Escolher um local organizado para estudar faz toda a diferença em qualquer assunto ou matéria. Com matemática, não é diferente. Então, você precisa organizar o local de estudo. Então, quando você organiza, quando você tem estratégia, quando você tem roteiro, cronograma, tudo, né? Seja lá um assunto que você queira aprender ou que você quer, né? Enfim, então você precisa o quê? Se organizar, né? Então você não pode estudar no lugar que é muito bagunçado, que tira concentração, enfim. O lugar deve ser limpo, bem iluminado, arejado e silencioso. Além disso, uma mesa na altura correta e uma cadeira confortável ajuda a tornar o momento mais leve. Então, você precisa de ter um lugar limpo e arejado. Porque é ruim você estudar num lugar que não é arejado, que é sujo, cheio de poeira, tudo você não vai conseguir. Seu estudo não vai ter rendimento. E outra, você tem que estudar uma mesa que seja da sua altura, correta, posição, coluna, tudo isso também ajuda. Porque senão fica uma coisa assim muito ruim, né? Às vezes assim, prejudica e o estudo não vai adiante.
se na sua casa não é possível estudar dessa forma, que tal tentar algum lugar feito especialmente, como a biblioteca da escola ou da sua cidade? Então, se você não tem, se na sua casa não tem um lugar apropriado, você pode escolher uma biblioteca, né? Um lugar aí na sua cidade, né? Ou da prefeitura, enfim, um lugar assim sossegado para que você possa estudar. Ou na escola, ou na faculdade, enfim. Nona dica, escolha bem os materiais. Então, a escolha dos materiais, galera, é muito importante. Então, começar a estudar matemática é uma atividade em que cada pessoa, né, tem o seu aprendizado, né, e depende aí da anterior, né, com material didático que conduza bem e trilhe o seu conhecimento fundamental. Então, quando você tem um material complementar que te ajuda a compreender o conteúdo da matéria que você está estudando, isso é importante. Você pegar um livro didático, uma coisa assim, difícil de entendimento, né, a linguagem, né, então isso também contribui. Então, vocês têm que pegar um material de fácil compreensão para vocês, para complementar o seu estudo. O ideal, galera, é que o material seja elaborado para o que? Aumentar gradualmente o nível de complexidade em um pequeno que passo para você avançar com confiança e motivação. Então, é ruim você pegar um material com qualidade ruim, com linguagem difícil de entendimento, enfim. Então, você tem que pegar algo de linguagem fácil de você entender, a didática boa, né? Você tem que ver o autor e tudo mais, ok? Décima dica, tire dúvidas, é muito importante, nunca fique com as dúvidas, deixar as dúvidas passar, as dúvidas é que vai te ajudar. Então, nós garantimos, né, que se você está buscando entender como aprender matemática, vai ter dúvidas, então isso é absolutamente normal. Então não deve ser motivo de vergonha, frustração, ou desânimo, porque às vezes em sala de aula, ou no cursinho, ou sei lá, na faculdade, enfim, né, às vezes você tem dificuldade e às vezes fica meio assim acanhado, com vergonha, né, às vezes fica meio frustrado, desanimado, às vezes achar que fulano vai, né? Não, você tem que tirar essas dúvidas, você tem que tirar as dúvidas aí com o seu tutor, com o profissional, professor, enfim. Então, nunca pode deixar as dúvidas ir adiante, isso é ruim. Dúvidas são uma oportunidade para compreender melhor o assunto e aprender de um modo mais profundo, ok? Então, isso é importante. Então, por isso, não deixe de pedir ajuda para o seu professor, tutor, orientador, ok? 11 dica, leia em voz alta as questões, galera. Ler em voz alta, isso ajuda. Você sabia que muitas vezes os problemas da matemática estão relacionados à interpretação de texto? Então, se você tem problema de interpretação de texto, vai ter, com certeza, na matemática. Porque a matemática não é somente só cálculos, tá? Tem interpretação. Então, é muito importante ler o enunciado, compreender do que está falando, se é potenciação, se é equação, se é geometria, se é trigonometria, enfim. Depois você vai pegar os dados e em cima dos dados você vai fazer seus cálculos, tudo bem? Pois é, quando você não entende o enunciado de uma questão, já começa com dificuldade para encontrar a resposta correta. Aí o que acontece? Quando você não entende, aí vai pegar lá a resposta no gabarito e pronto. Então nunca olha o gabarito sem você resolver. Por isso que é importante entender, lembra lá no começo da dica 1 e a 2? Então você tem que entender os conceitos, a teoria, tem que fazer o resumo, tirar do papel, explicar com os seus próprios palavras, falar com a parede, falar com os seus parentes, enfim, só assim vocês vão aprender. Então tudo isso vai te ajudar e o seu estudo vai adiante. Ler em voz alta é um jeito de concentrar melhor no que está sendo pedido, evitando a leitura dinâmica e desatenta. Então, pessoal, esta técnica não serve somente para exercícios, viu? Explicar o que você aprendeu em voz alta para outra pessoa ou para você mesmo é uma ótima técnica de memorização que eu falei agora há pouco. Então, quando você faz o resumo, tira do papel, explica com suas próprias palavras, explica para outra pessoa ou para você mesmo, enfim, é uma técnica de memorização. O seu subconsciente vai
memorizar esse conhecimento, certo? É diferente de você decorar. Você decorou hoje, amanhã você esquece. 12 dicas. Conte com a ajuda de um profissional. Então, o autodidatismo é uma característica que pode ser desenvolvida ao longo do tempo. Ou seja, aliás, esse é um dos principais benefícios pelo método aí. Então, quando você estuda sozinho, né, você tem autonomia, você não, né, se você não precisa de um profissional e estuda sozinho, parabéns. Agora, se você tem dificuldade de estudar sozinho, então pede a ajuda de um profissional aí. Mas se você ainda não sabe muito bem como estudar a matemática, sozinho, ou se organizar, conta com a ajuda de um profissional, faz toda a diferença. Então o profissional ele vai te ajudar, ele vai te conduzir, mostrar o caminho que é melhor para você, vai te falar e vai te ajudar você a fazer o cronograma, você planejar os seus estudos, enfim. Esta pessoa ajudará você a identificar suas dificuldades, né? Ou seja, o profissional, o professor, um tutor, enfim, traçar os seus objetivos e o plano de estudo, tirar suas dúvidas e motivá-las a conquistar suas metas. Tá? Então, para isso, antes de você procurar um profissional, você precisa ter método, ter foco, ter disciplina. Aí você vai procurar um professor, né? Vai pagar um professor, né? Particular, né? Então, o professor de particular de matemática, física, enfim, ele vai te orientar, ok? E também se você que tem dificuldade na matemática e necessita e precisa de um professor particular ou professora, quero falar para vocês que eu também dou aula online, remotas aí também. Se vocês têm interesse, deixa nos comentários, deixa o seu telefone e com DDD, ok? E o nome, tá bom? Pode deixar aí nos comentários abaixo desse vídeo, tudo bem? E falando das suas dificuldades aí na matemática. Vamos adiante. Então, galera, eu trouxe aí as dicas para vocês, qual que é o segredo de entender a matemática. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, seu joia, se vocês gostaram dessa dica, tá? Então, quero desejar para vocês aí um feliz ano novo para todos vocês, tá? Gratidão aí pelos meus seguidores que têm acreditado no meu trabalho, tá bom? E compartilhe com seus amigos aí, para quem tem dificuldade de matemática, tá bom? E deixe nos comentários sugestões de tempo que vocês gostariam que trazesse para o ano que vem. Então, nós temos aí mais novidades, cálculos, enfim. Então, aguardo vocês aí, gente, até o ano que vem. E até mais. Tchau, tchau. Fui!